Você tem uma Bíblia? Enquanto você acha Mateus capítulo 3, eu quero dar os parabéns aos batizandos. Quero louvar a Deus pelos aqueles que hoje se decidiram e que seja um estímulo para você que até hoje não se decidiu, ou você que está chegando, você que está visitando essa igreja e não entendeu muito o significado dessa festa. Vai chegar a sua hora, eu oro para que chegue logo, para que seja bênção. E espero que você entenda, porque quando eu comecei a me preparar, eu cheguei ontem de Orlando e estava me preparando, separei à tarde para ministrar, para Deus ministrar ao meu coração o que eu estaria ministrando aqui. E Deus me trouxe uma palavra sobre batismo, que é para quem já se batizou. Quantos aqui já se batizaram pelo menos uma vez? Tem gente que já se batizou mais de uma. Eu batizei um que já não era a primeira vez. Ele falou que a primeira vez ele estava em cima de uma árvore, na beira do rio, e viu o pessoal se batizando, e perguntou para o pastor, posso também? O pastor falou, vem cá, e ele desceu e se batizou. Mas ele mesmo achou que não valeu. Então eu batizei, e parece que o meu também não valeu, porque eu já soube que ele se batizou depois de novo. Pelo menos mais uma vez. Mas o normal é se batizar uma vez só e basta, não é? Batizar-se uma vez só. E a palavra que o Senhor me deu tem a ver com você que se batizou há 30 anos. Alguém se batizou há 30 anos? Alguém se batizou há mais do que 30 anos, 40 anos? Eu me batizei há mais de 40 anos. Eu tinha 17, amor? Uns 17? 16? Uns 15? Meu computador de bordo está dizendo, foi por ali. Mas eu me batizei quando eu tinha, acho, 15, 16 anos. 31 de março de 77, então já fazem... Foi não? Não, então não foi, irmãos. Paga isso da ficha. Mas para você que se batizou há muito tempo, se batizou há pouco tempo, ou acabou de se batizar, o Senhor me deu uma palavra, eu quero ler com você. Abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia, ou simplesmente olhe para o telão. Eu tenho a versão NVI aqui, diz assim na versão que eu tenho, capítulo 3, do 13 ao 17. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Foi intencional. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Repita, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Amém. Só até aqui. Esse é um momento épico, especial, na vida de Jesus e na nossa vida. Jesus vai ao Jordão para ser batizado. Ele não foi para ver o tumulto, para ver o que as multidões estavam fazendo. Ele tinha a intenção de se batizar e foi até João. João o identificou quando viu, e João, quando o viu entrando na água, João não quis, porque João era seu primo, mas João sabia, eu vim para preparar o caminho dele. Aí João se opôs inicialmente, o Senhor insistiu, disse, vamos cumprir a justiça de Deus. E ele então aceita ser batizado. E quando Jesus entra na água, trazendo mais uma prova de que o batismo de Jesus foi por imersão, Jesus entra na água, é batizado, e quando ele sai da água, um fenômeno acontece, a Trindade se manifesta, o Pai do céu se prepara para falar, como quando a gente quer fazer uma declaração, a gente limpa a garganta, o Espírito Santo se manifesta em forma de uma pomba e desce sobre Jesus. Então o Filho está na água, o Espírito Santo se manifesta como pomba, e Deus brada do céu e diz, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Na realidade, para os judeus, ali estava acontecendo uma cerimônia que Jesus nunca teve, porque Jesus cresceu como um menino judeu, mas por ter um pai emprestado, que era José, então ele não teve aquela cerimônia de reconhecimento de que alcançou a puberdade, e agora ele está entrando na vida adulta. Então Jesus não teve essa festa que significa tanto para os meninos judeus. E o pai, nessa época da festa, coloca o garoto em cima de uma cadeira, e os tios levantam a cadeira e andam pela casa no meio da multidão com o garoto, e o pai diz assim, esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Jesus não teve isso. Então, aos 30, quando ele decide se batizar e entra na água, ao sair, o pai fala lá de cima, esse é meu filho,
em quem eu tenho prazer. E ali Jesus se enche de alegria, né? Ele é tomado, ele é movido, e as coisas não terminam ali. Se pudéssemos, ficaríamos no final do versículo do capítulo 3. O céu se abre, Deus brada do céu, o Espírito Santo se manifesta. E para muita gente, o batismo é uma cena épica, um negócio assim, que a gente espera, os pais se comovem, os avós aparecem, as câmeras se ligam, os celulares se movimentam, os holofotes são ligados, e aí dura alguns segundos, não é? Porque já tem outro na fila. E se você pode observar, atrás de mim não tem ninguém na água. Porque o batismo, queridos, é um minuto que acontece e ele gera um follow-up, gera um prossiga, gera tem mais por aí. E no capítulo 3, quando termina, está dizendo de céus abertos, Espírito Santo descendo, Pai falando, mas o capítulo 4 inicia logo depois e já abre dizendo assim: então, após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Fala sério, mal acabou. O céu ainda está aberto. Deus ainda está respirando com a frase que ele bradou. O Espírito Santo ainda está voltando daquela cena que ele montou. E Jesus ainda está molhado. E é interessante, quando você vai visitar o Jordão, quando você vem do lado urbano, lado da cidade, para ser batizado, como as pessoas viam, acabava o batismo e elas voltavam para o mesmo lado. Jesus não voltou para o lado de onde ele veio. Ele saiu para o outro lado, que dá para o deserto. E ninguém entendeu. Tem gente ali querendo abraçar, festejar, tirar selfie. E Jesus não vai para lá. Jesus vai para o outro lado e entra no deserto, onde não tem gente morando. Por quê? Porque ele sabia que após o batismo, a vida continuava. E é aí que a vida fica séria. Então, para você que se batizou, essa palavra, quem sabe vai te pegar no jeito de te dar um saculejo, porque você talvez tenha se batizado e disse: eu cumpri meu papel, eu provei claramente que eu amo Jesus. O que é o batismo? O batismo não salva ninguém, o batismo mostra que você é salvo. O batismo não te faz um cristão, ele mostra que você é um cristão. O batismo é como esse anel de casamento que eu tenho no dedo. Ele não me faz casado, ele me lembra, ele mostra que eu sou casado. Então, quando você se batiza, você está mostrando para o mundo que de Jesus você não se envergonha, que você aceitou o Evangelho como o caminho de Deus para a eternidade com Ele, e você não se envergonha disso. Então você mostra publicamente. Por que o batismo não pode ser na banheira da sua casa? Por que o batismo não pode ser só entre você e o ministrante? Tem que ser público, porque você está dizendo: eu não me envergonho de Jesus, eu entendo que Ele é o caminho para o céu, e Ele salvou minha vida. Então o batismo mostra isso. Porém, quando você sai da água, diz o texto, e assim que Jesus foi batizado, versículo 16, saiu da água. Lá em casa, na casa em Orlando, a gente tem uma piscina gostosinha, que eu raramente uso, irmãos, e raramente aqueço. Mas quando meus netos vêm da cidade vizinha, né, um de 8, um de 7, e eles chegam lá em casa, eles podem chegar 11 da noite, como podem chegar 6 da manhã. Eles têm um ritual, eles passam, abrem a porta que dá para a piscina, e vão lá e eles põem a mão ao pé e olham para mim e dizem: vovô, eles falam em português. Eles falam: it's perfect. Está perfeita a água. A água sempre está fria, mas eles falam: vovô, a água está excelente. E às vezes a Ângela diz assim: amor, eles vão chegar, aquece a água porque está frio. Aí eu vou lá, ligo o aquecedor e 1 hora depois a água está mais macia para entrar, está melhorzinha. Eles não querem saber, eles entram na água. E eles entram na água para ficar quanto tempo? Quanto tempo a mãe deles, que por acaso é minha filha, aguentar? Eles vão ficando. O churrasco vem para o lado de fora, eles saem um pouquinho, tomam e voltam para a água. Não tem negócio de entrar na água e voltar, é proibido. Sair da água e voltar rápido. Não tem negócio de comer e não pode entrar, como eu fui criado assim. Não, eles entram e às vezes 11 da noite, perto da meia-noite, quando a mãe diz tem que ir para a cama para dormir, aí eles saem. Por quê? Porque é gostoso ficar na água. Não é? É gostoso. Se você tem uma banheira em casa, você está tomando banho, você pensa: tem que entrar no BRT daqui a pouco. Caramba, tem que encarar o trânsito. Você não quer sair da banheira. Pode ser um chuveiro gostoso. Você não quer sair. É bom ficar na água. Mas o batismo, você entra na água e você sai da água. O texto diz: depois, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Você tem que aprender que depois do batismo você tem que sair da água.
Sair da água tem alguns significados, eu queria falar sobre isso hoje. Essa cena que aconteceu interessante, ela diz que Jesus logo depois saiu da água. Batismo, queridos, é um assunto antigo, do Velho Testamento. A Bíblia diz, eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 10, está no telão, eu creio. Capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, eu marquei na minha Bíblia aqui para ver se acho. Coríntios capítulo 10, olha o que diz, 1 Coríntios 10 e 4. 10 do 1 ao 4. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando do Mar Vermelho. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maneira deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Paulo, escrevendo aos Coríntios e a nós, Paulo fala que o povo de Israel, depois de 430 anos no Egito como escravos, 30 como livres e 400 como escravos, eles oram, Deus manda um libertador, e eles saem festejando a Páscoa, que nós celebramos semana passada, e agora eles vão entrar na trajetória para a terra prometida. Uma fase nova estava começando, terminou a fase da escravidão, eles conheceram o libertador que o Senhor levantou, que foi Moisés. Agora eles estão indo em direção à terra prometida como nós estamos indo. E o Senhor diz, há um batismo, há um cerimonial que eu quero que aconteça. E eles, sem entenderem, foram batizados ao passarem pelo meio da água, no Mar Vermelho, que se abriu. E o Senhor diz, através de Paulo, que eles foram batizados no Mar Vermelho, como um exemplo para nós. Mas o texto continua depois do versículo 4, dizendo que esse povo que Deus amou, que Deus ouviu o clamor, que Deus levantou um libertador e os tirou do Egito, fez com que eles passassem pelo batismo simbólico no Mar Vermelho e agora entram no deserto em direção a Canaã. Esse povo não bastou ser batizado para que alcançasse Canaã. Então entenda, o batismo não é uma garantia que você recebe no certificado que você levou ou com a foto que bateram de você, que você está garantido de entrar no céu. O batismo não garante sua convivência com Deus, assim como esse anel não garante que meu casamento vai durar a vida inteira se eu não me esforçar, se eu não cumprir os meus papéis, entender os meus deveres e viver de acordo com a maneira que eu honre o que esse anel tenta mostrar para os outros. O batismo para o povo de Israel, diz o texto, não significou aquilo que Deus intencionava. Eles foram batizados, a intenção de Deus era levá-los para a terra prometida, mas o texto diz no versículo 5 que eles desagradaram ao Senhor. E hoje nós tivemos pessoas se batizando, gente entrando nas águas, mas o ponto mais sério do batismo não é o batismo em si, é o que vem depois. Eu quero também falar para você que se batizou há muito tempo como eu, assim como o povo de Israel, que saiu do Egito, saiu da escravidão, foi batizado no Mar Vermelho, e aí? 1 Coríntios 10 e 5 fala sobre isso. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Eu não estou dizendo que agora que você foi batizado, Deus não se agrada de você, não. Mas o que acontece é que esse batismo apenas disparou uma carreira que você começa a correr. É como se Deus tenha te dado tempo para que você decida, analise, ouviu mensagens, foi para o curso, aprendeu, decidiu, vou me batizar. Agora a coisa fica séria. Estão aí ainda? Agora a coisa começa a pegar. Agora eu sou batizado, eu disse para o mundo que eu reconheço Jesus. Olha o que aconteceu, Paulo contando no capítulo 10, do verso 5 em diante. Paulo diz, contudo, aqueles batizados no mar Vermelho, Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Verso 6 fala, por causa de cobiça. Cobiçaram o que não deveriam. Verso 7, idolatraram. Verso 8, moralidade foi manifesta no meio deles. Verso 9, puseram o Senhor à prova. Verso 10, murmuraram contra o Senhor. O povo que foi batizado depois de ser livre da escravidão, e simbolicamente batizado no Mar Vermelho, agora tinha um deserto de convivência com Deus. Uma trajetória que diz os entendidos que por alguns meses era suficiente para chegarem lá. Mas eles levam 40 anos e mais do que isso, morrem no deserto e não alcançam Canaã. Os filhos deles que nasceram no deserto é que conseguiram entrar, com exceção de Josué e Calebe. O que Deus está dizendo para nós, que Paulo diz aos Coríntios, que é um exemplo, uma advertência para nós?
Paulo está dizendo que nós temos que nos preocupar e ver o exemplo dessas pessoas para que nós não caiamos no mesmo erro que eles. Verso 11 diz: essas coisas aconteceram a eles e foram escritas como advertência para nós. Paulo está nos lembrando que esse pecado de cobiça, de imoralidade, de murmuração e outros, de provar a Deus e mais algumas coisas, esses pecados que aconteceram com eles, eles vão tentar nos visitar após o batismo. Mas nós temos que seguir adiante e mostrar para Deus que nós estamos honrados com o que Ele fez por nós e que nós queremos honrar o batismo que mostrou uma nova fase na nossa vida sendo iniciada. Essas coisas aconteceram a eles e foram escritas como advertência para nós. Então tome essa manhã e essa palavra como uma advertência para mim e para você, de que depois de batizados nós temos que seguir adiante. Do que estamos falando, pastor? Eu não estou entendendo, eu quero ser mais claro. Se for preciso, eu desenho para você entender. Após o batismo, você precisa sair da água. Diga para alguém perto de você: tem que sair da água. O que é sair da água? O que é sair da água? Sair da água não é algo que você faz prazerosamente, não é? Eu lembro quando eu era garoto, não faz tanto tempo assim, mas essa é uma história que sempre me lembro, porque ela me marcou física e emocionalmente, né? Meu pai não gostava que a gente magoasse minha mãe. Então, se mamãe reclamasse de nós, a coisa pegava. A gente dizia: mãe, não fala para ele. Mas, né, quando ele chegava, meu pai amava o relacionamento familiar, mas se a minha mãe dizia assim: você não sabe o que seu filho fez. Ele nem queria saber. Ele só falava assim: por que você magoou sua mãe? Eu já começava a chorar. Eu olhava para ela assim: mãe, eu falei, mãe. E ele dizia assim: por que você magoou sua mãe? E ia soltando o cinto. Eu não entendia. Por que você magoou sua mãe? Ele não falava assim: por que você magoou? Não. Com aquela mesma ternura de 1,50 m que ele tinha. Ele olhava assim: por que, Jaso, você magoou sua mãe? Ele não queria saber o que eu fiz para magoar minha mãe. Ele já sabia que eu tinha magoado. Depois ele até perguntava, se não perguntasse, ela contava, mas aí ele tirava o cinto, e aí ele dava umas duas que valiam por 20, irmãos. Mas ele dava umas duas, lept, eu ainda lembro do som. E aí ele falava: vai para o seu quarto agora. E daqui a pouco ele falava: vem jantar. E a gente podia fazer pirraça. Não vou, ele vai cá, rapaz, senta aqui para jantar. E aí tinha passado. Mas a gente ficava muito chateado. E minha mãe, que ainda está conosco, glória a Deus, minha mãe inventava umas regras, irmãos, que até hoje eu não sei aonde ela arranjou fundamento. Bíblia não é. Mas ela inventou uma, e a gente sempre ia para a beira de rio, nos feriados. Meu pai curtia isso. A gente ia para Cachoeiras de Macacuí. E tinha um rio que tinha uma prainha linda, uma pedra gigantesca que eu amava pular de lá. Nem sei como é que eu fazia aquilo, que agora eu vou lá e digo: sangue de Jesus. Como é que o cara faz uma doideira dessa? Mas tinha uma prainha linda, e minha mãe estabelecia que depois da farofa com maionese e arroz, no intervalo, ninguém entra na água por 1 hora. Aquela 1 hora era eternidade, irmãos, que um sol lindo, uma água me olhando e me chamando, e eu ficava ali, e eu levava pé de pato para a beira de rio. Você já imaginou isso? Eu estava lá, saradaço naquela época, né? E eu estava lá, e aí eu ficava esperando, não tinha relógio, não tinha celular para ver a hora. Mãe, já deu a hora. Meu pai falava. E um dia eu vi que estava quase na hora, e eu fui lá, peguei o pé de pato e sentei assim na areinha e botei os pés dentro d'água, porque você tem que molhar o pé para botar o pé de pato. E eu estava calçando um, aí minha mãe de lá, irmãos, com tanta coisa para observar na natureza, ela olha para mim, e ela, em vez de falar comigo, ela fala assim com meu pai baixinho: Jaso está entrando na água. Até hoje, eu preciso de cura interior para perdoar minha mãe querida. Irmãos, já te expliquei que meu pai não queria que aborrecesse minha mãe. Ele estava deitadinho lá. Ele me ensinou a nadar. E aí, eu só vi ele levantar, eu vi a sombrinha dele, porque a sombra era pequenininha, que ele tinha 1,5 m. A sombra dele cresceu assim na minha direção. Eu já sabia, não vai ter como convencer, porque minha mãe já acionou o botão que deixava ele. E aí ele veio na minha direção, eu falei: é agora ou nunca. Não dava para calçar outro pé de pato, eu pulei com um só na água. Mas era muito raso, e eu vi que eu estava nadando assim na areia, tentando ir para o fundo. E ele veio com outro pé de pato assim, e ele foi andando, não sei como ele conseguiu nadar mais rápido que eu. Ele foi no meio das minhas costas assim, fez pá!
E eu fiquei parecendo que trabalhava por Batman por um tempo. Aquilo tatuado nas costas. Ele falou, agora volta e fica mais 1 hora. Por uns meses eu andei com aquela marca nas costas. Porque era difícil sair da água, e ainda é. Espiritualmente falando, há um prazer em estar na água do batismo. Alguns gostariam de ficar aqui o resto da vida, porque aqui o Espírito Santo se manifesta, Deus fala, as pessoas fotografam, todo mundo vibra, mas a vida real começa após o batismo. Jesus saiu da água, diz o texto, e imediatamente, assim que Jesus saiu da água, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, entrou no capítulo 4, sendo conduzido pelo mesmo Espírito que tinha acabado de aparecer sobre ele, para ir para o meio do deserto, para ser tentado por Satanás, e deixar um capítulo lindo para nós, que é possível ser tentado e vencer a tentação, e seguir em frente. Você saiu daqui, e eu quero te avisar, você já vai entrar em tentação daqui a pouco. Todos nós, quando tomamos a decisão de nos batizarmos, e saímos para a vida real, as coisas começam a acontecer. O batismo em si, ele é um momento, mas que dá início a uma trajetória. Você já tentou tirar a criança da água, como meu pai tentou me tirar, a gente não quer sair, mas é preciso espiritualmente deixar a água e seguir adiante. E o que significa seguir adiante? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Sim, o plano de Deus para Jesus começou logo após o seu batismo. E para mim e para você? O plano de Deus para mim e para você começou logo após o batismo. Estão me entendendo? Digam amém. Ô pastor, então o plano de Deus para mim começou após o batismo, eu me batizei há 30 anos, eu espero que você tenha muitos testemunhos desses 30 anos, desde o seu batismo, de que o plano de Deus está se cumprindo na sua vida, de que os desertos vieram e você entrou conduzido pelo Espírito e venceu a tentação, que você seguiu adiante, tentaram te jogar do penhasco como fizeram com Jesus e Jesus escapou, que você entrou numa sinagoga e alguém não quis que você manifestasse os dons e você manifestou e alguém foi abençoado, e isso é vida real. Jesus saiu dali, entrou no deserto, venceu o que tinha que vencer e deixou um exemplo para nós. Eu quero concluir essa parte dizendo o que Deus espera, então, de mim e de você após o batismo. Grave isso no seu coração. Primeira coisa que Deus espera de mim, eu vou colocar na primeira pessoa para não parecer ofensivo. Para que você ache que ele está falando para ele mesmo, mas é para nós dois, você já está entendendo. Mas eu vou colocar na primeira pessoa. O que Deus espera de mim, que me batizei, que fui batizado? O que Deus espera de mim após o batismo? A primeira coisa que Deus espera de mim é que eu proteja a minha igreja. Você gosta que protejam as coisas que são suas? Seu celular, sua casa, seu carro. Pois o Senhor tem prazer na igreja que Ele fundou. Ele disse para Pedro que sobre a declaração de que Ele era o Cristo, Ele edificava a sua igreja, a igreja dele. Ele disse que a igreja é dele. A igreja não é do governo, a igreja não é nossa, a igreja não é da cidade, a igreja não é de uma denominação, a igreja é de Jesus. E Ele cuida dela. Então a primeira coisa que Ele espera de mim é que eu proteja a igreja que é dele. Que eu saiba atuar em amor, protegendo o que é tão precioso para Ele. Porque Ele morreu para que essa igreja fosse viva. Ele ainda hoje zela, Ele intercede por nós, Ele trabalha, Ele move pessoas. Então a igreja dele não deixou de ser, Ele não chamou sócios para cuidar dela, Ele não passou a igreja para frente como quem passa um apartamento, a igreja continua sendo dele. E Ele quer que eu, já que fui batizado, proteja a sua igreja. Como? Atuando em amor para com os outros. Essa é a nossa marca, irmãos. Eu estava sentado ali vendo a festa com os visitantes, a festa com o pessoal que se batizou. A nossa marca no mundo tão desalmado, no mundo tão mau como o mundo de hoje, é o amor do Senhor. E como é que eu protejo a igreja de Jesus? Eu protejo atuando em amor para com os outros. Coisas pequenas que eu deixo de fazer não mostram que Jesus ama a pessoa. Você não tem que sair simplesmente com um cartaz abrindo, dizendo que Jesus os ama, ou dizendo que a igreja tem um lugar para eles. Não, quando você mostra nas pequenas decisões diárias, que você tem Jesus e o amor de Jesus é tão grande que enche você e transborda por outros, você está protegendo a igreja. Como é que eu protejo a igreja? Recusando-me, eu nem precisava falar isso, mas está no meu esboço, eu vou falar. Recusando-me a falatórios e comentários vãos. Eu sei que acha que é uma igreja vacinada, glória a Deus.
Mas comentários e falatórios vão, irmãos. Você já ouviu um, não já ouviu um? Alguém fala e sempre tem um senso, um sabor de verdade, não é assim? Eu tenho medo do quando aparece o mais no meio da frase, né? Esse pastor é muito bom. Ah, Jesus, aí vem, né? E olha, mas tem um negócio, rapaz, que eu não engulo dele. Qual é a parte que você grava? Não é as qualidades que foram faladas antes da vírgula, é o que vem depois. E você sai dali, daqui a pouco você começa a observar o pastor dizendo, não é que negócio, eu estou vendo aí mesmo, rapaz. Os comentários, eles são malignos. As fofocas, os falatórios, eles desprotegem a igreja do Senhor. A gente precisa se blindar em favor da igreja a qual estamos protegendo, que não é nossa, é de Jesus, para quando alguém falar, irmãos, se isso se tornar uma mania santa, quando alguém disser assim, rapaz, essa igreja de vocês é muito boa, muito boa. E aí você diz assim, e para por aí. Para. Vamos ficar só com a igreja boa. Isso, a igreja é boa, rapaz. E ela vai melhorar. Ele vai ficar... Eu tinha um negócio mais para falar, mas a gente não precisa. Essa igreja é boa, rapaz. Essa igreja é boa e ela vai melhorar. É um modo que eu protejo meu irmão. A gente aceita fagulhas de comentários. E sabe o que é pior? Quando o comentário não é definitivo. Quando você diz assim para alguém, você não sabe o que eu sei do fulano. Você cria uma série de ideias doidas. Se você diz assim, fulano é isso, você pelo menos está fazendo uma declaração. E aí você vai ter que responder por ela. Mas quando você diz assim, você não sabe o que eu sei do Jason. Você abre um leque de ideias doidas. Por que alguém está falando isso? É gay. É casado pela segunda vez. Não é brasileiro. O que está falando isso? E aí você implantou na mente da pessoa uma abertura para comentários. A pessoa diz, sabe o que fulano falou do pastor? Não. Falou que sabe o negócio dele que ninguém imagina. Caramba, o que é isso? E daqui a pouco tem um montão de gente achando que sabe o que não sabe a respeito de mim. Por alguém que diz, você não sabe. Você tem que proteger a igreja do Senhor recusando-se, fala recusando-se a falatórios e a comentários vão, nem precisa repetir isso. Você mostra que protege a igreja do Senhor seguindo a liderança. O que é seguindo a liderança? Quer ver uma frase triste, irmãos? É quando alguém diz assim, eu venho nessa igreja, entendeu? Mas meu pastor é Jesus. Mentira sua. Que meu pastor é Jesus? Jesus fosse seu pastor, ele estava aqui. Ele disse, eu instituirei pastores que vos apacentem. É porque ele já passou esse cajado. Foi Davi que falou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, porque não tinha igreja para ir. Agora tem. Agora você tem pastor para ser guiado. Agora você tem alguém que pode orar por você, que recebe algo que você não tem. Há em nós, irmãos pastores, ouçam isso, eu estou muito feliz para falar, é muito tranquilo, que eu não estou na minha igreja. Mas depois o pastor conserta. Mas há sobre nós, pastores, uma capa invisível. Você vê filmes, você vê o The Flash, não é? Está conversando com as pessoas, sumiu. Já vestiu a roupa no armário e já está lá na outra esquina. E você acredita. Pois, acredite, há uma capa em nós que você não vê. Uma capa que recebemos o dia que nós fomos consagrados ao santo ministério pastoral. Nós aguentamos coisas que você não aguenta. É por isso que quando você diz, eu não aguento mais, a gente te abraça, e naquele abraço, a gente passa uma proteção que você não tem. A gente recebe de Deus força que você não recebe. É por isso que os pastores sentem a carga do povo, e as pessoas não podem se dar ao luxo de ver, eu não tenho pastor, porque Jesus quando andou pela praia, dentro de um barquinho, e viu as pessoas correndo pela areia, tentando segui-lo, a Bíblia diz que ele se condoeu, ele sentiu compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor causam pena em Jesus. Você hoje precisa dizer, meu pastor é fulano, e precisa preencher essa frase, e honrá-lo, seguir a liderança. Ah, mas meu pastor falou um negócio doido. Pastores falam coisas doidas. Falam. Mas são coisas doidas que vão mudar a sua vida. E saiba que se você seguir uma coisa doida que o pastor falou na unção do Senhor, o Senhor vai cobrar do pastor, não de você, aquilo que ele falou. Por isso que a Bíblia diz, orai por vossos pastores e diminuir a carga deles, porque eles darão cargas de vocês a Deus.
Cada vez que eu vou me deitar de noite, o Senhor põe uma pessoa na minha cabeça, enquanto eu não me ajoelhar, enquanto eu não clamar a Deus por aquela pessoa, Deus não me deixa dormir. Por quê? Porque Deus falou, você é um pastor e você é responsável por ele, e você tem que clamar por ele, que nem orar mais, esse fulano não ora. É por isso que você tem que aprender a seguir uma liderança. Alô, tem alguém batizado aqui? Eu espero que você também responda, eu tenho um pastor também. Pastor não é só para você chamar para orar quando o demônio pega na casa, ou quando a coisa está ficando ruim entre você e a esposa. Pastor é para você fazer aquele bolo especial. Descubra o que ele gosta. Descubra, irmão. Eu não estou podendo desfrutar, no momento, daquilo que gosto. Mas sabe uma coisa que me mostra amor? É quando alguém diz assim, pastor, fiz um bolo de aipim com coco para o senhor. Não é, fiz um bolo de aipim, sobrou uma fatia, o senhor não quer? Isso não, irmão. Guarda. Agora, fiz um bolo de aipim para o senhor. Olha, irmão. Isso é alguém que entendeu o meu papel sobre a vida dela. Isso é um ato espiritual. É verdade. Siga a sua liderança. Se você foi batizado, a primeira coisa que o Senhor espera de você é que você proteja a igreja do Senhor. Você passou ali fora e fala da igreja física também. Se essa é a sua igreja, você saiu ali fora, viu um cisco no chão, não diz tem alguém que ganha para fazer isso. Não. Abaixe-se e pegue. Eu contei quando eu comecei o ministério e tinha quem limpasse a igreja. E um dia eu estava conversando com o irmão, ele comeu uma pipoca, me ofereceu até, e depois pegou o saco de pipoca, colocou assim e jogou no chão. Falei, o que é isso? Não, a igreja paga alguém para limpar. Tem que dar trabalho para ele. Falei, por que você não dá trabalho para o coveiro? Por que você não morre para o coveiro ter trabalho? Morrer você não quer. Só porque tem alguém que faça, eu vou defraudar o espaço que é de Deus. A gente tem que facilitar para quem limpa, diz assim, meu Deus, não tem nem o que fazer nessa igreja. O pessoal é tão bom, o pessoal cuida tão bem. Por quê? Você está protegendo a igreja do Senhor. Você está agradando ao coração de Deus. Que mais? O que Deus espera de mim e de você depois que fomos batizados e saímos da água? Deus espera que eu compartilhe a responsabilidade da minha igreja. O que é isso? Eu não ganho para isso, pastor. Eu não trabalho no staff da igreja. Eu não sou da diretoria. Como é que eu compartilho a responsabilidade da minha igreja? Eu oro por crescimento. Não levante a mão, mas eu quero fazer uma pergunta. Essa semana que terminou ontem, quantas vezes você orou pelo crescimento dessa igreja? Se você é daqui. Naquelas orações, Senhor, aumenta meu salário, manda uma noiva, e abre as portas e tal. Nessa oração, uma frasezinha saiu assim, Senhor, e faz crescer a nossa igreja, Senhor. Isso é responsabilidade sua, irmão. Nós não temos um esquadrão de oração orando numa salinha especial para a igreja crescer. É papel meu e seu orar para que a igreja cresça. Porque aí você, quando vê alguém descendo as águas, você vibra e diz assim, eu sou parte disso. Eu orei para a gente vir e se converter e se batizar e a igreja crescer. Orar pelo crescimento da igreja. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo mais gente nova, vejo rostos novos, eu digo, Senhor, essa igreja está crescendo, mas se cada um de nós, que já saiu da água, assumir esse crescimento, para si, essa igreja vai precisar de 5 cultos no domingo. 4 acreditaram nisso. Tem pastor para isso aqui, não tem, irmãos? Um prega no das 7 para o pessoal mais experimentado, aquele pessoal que não aguenta ficar na cama depois das 5 da manhã, né? Pessoal depois dos 60, como eu estou entrando, esse pessoal que quer vir cedo, outro para as 8h30, outro para as 11, outro para as 5, outro para as 7. Estão aí, irmão? Estão aí, não? Orar por crescimento. Deus quer que eu compartilhe a responsabilidade da minha igreja, convidando outros a virem. Quem que está aqui hoje que você convidou para vir? Olha ao redor. Parabéns. Parabéns, querido. Você tem que olhar ao redor e dizer, aquele ali eu convidei. Aquele lá eu convidei. Aí na igreja existem 2 tipos de pessoas, os empreendedores e os aproveitadores, no bom sentido. O empreendedor diz, o que tem para me fazer aqui? Onde eu posso ajudar essa igreja a crescer? Tem uma cadeira vazia, eu vou encher, eu vou trazer alguém. E são os empreendedores. Mas aqueles que são consumidores, vou usar uma palavra mais suave. Os consumidores esse louvor está curto. Né? Esse pastor falou muito. O ar-condicionado está 2 graus acima. Esses são os consumidores que vêm. Não tem ninguém aqui, mas por acaso, para quem que assiste em casa desse tipo.
que a igreja tem para me oferecer? Kennedy morreu, mas antes de morrer ele disse assim, não espere saber o que esse país pode fazer para você. Pergunte a você mesmo o que você pode fazer por esse país. Você tem que ajudar a igreja a crescer, compartilhando a responsabilidade dela, convidando outros a virem, aqui agora, tratando calorosamente quem chega. Como é que você trata? Não vou perguntar isso para os visitantes que estão aqui, os mais de 10 que estão aqui hoje, mas como é que você tratou quem sentou do seu lado, quem está pela primeira vez? Às vezes é tão pesado, tão cansativo levantar do lugar e 2 cadeiras para a esquerda para dizer, legal você ter vindo hoje, hein? Faz toda a diferença para nós. Olhar para alguém e dizer, que bom que você veio, rapaz. Às vezes você diz, alguém vai cumprimentar? Nem vou bater palma, já tem 1000 batendo palma, para que minha palminha não vai fazer diferença? Receber calorosamente, tratar calorosamente quem chega. Foi pelo corredor, viu alguém que você não conhece? Eu conheço você? Não. Primeira vez? Primeira vez. Rapaz, que é isso? Primeira vez, eu vou te pagar um lanche. Pastor, está indo longe demais. Também não precisa isso. Mas você vai fazer diferença. Semana retrasada, aliás, há 15 dias atrás, eu tinha acabado de desembarcar e fui, passei uma semana e voltei de novo. Mas minha esposa me levou para uma conferência lá, um produto que ela está envolvendo, eu fui lá. E lá, quando saímos, ela disse, isso aqui é uma amiga que está fazendo a conferência. Nós saímos dali, fomos jantar, eu fiquei observando Deus no meu coração, ministrando para ela, eu fiquei falando, o que é isso? Quando eu vezes for na igreja, nunca fui numa igreja. É mesmo? Nunca entrei numa igreja. Falei, Deus. Quando acabamos dali, nós estávamos na Barra. E ela disse, então tá bom, deixa eu ir embora. Eu vou pegar um metrô aqui, eu vou pegar um BRT para o metrô. O BRT estava em protesto, não estava funcionando. Eu falei, eu te levo até o próximo metrô. Não precisa. O senhor falou, vá mais longe. Caminha a 2ª milha. O que é isso, Senhor? Eu vou te levar lá. Quando estava indo, o senhor, leva mais longe. Eu falei, vou te levar em casa. Você mora onde? Moro na Tijuca. Ai, meu Deus. O que é isso, Senhor? Quase meia-noite, eu tenho que amanhã estar 8 horas da manhã pregando. E lá fomos, aí começamos a conversar. E a conversa se estendeu, né? Um monólogo, eu falando e ela ouvindo. O senhor disse, essa noite ela não vai dormir. Dia seguinte à noite, eu estava pregando ali em Piedade. E eu olhei lá para a galeria, ela estava lá, eu comecei a ministrar, o senhor falou, é hoje, você semeou ontem, vai colher hoje. Quando eu falei, alguém aqui que quer se decidir, ela começou a descer as escadas e veio. Por quê? Porque simplesmente em tentar compartilhar a responsabilidade da minha igreja de crescer e tratar calorosamente alguém que ainda não é do métier, que não é do círculo, isso fez diferença e alguém veio para Jesus. Sabe o maior prazer que eu tenho na vida, irmão, nesses 60 anos que vou completar? É ver alguém assim, pastor, estou aqui por sua causa. Estou indo para o céu porque você me ajudou a achar o caminho. Isso é mais prazeroso que qualquer outra coisa. O que o Senhor espera de mim depois que eu me batize? Que eu sirva ao ministério da minha igreja, ainda que eu não seja um ministro. Ainda que eu não use uma toga, ainda que eu não fale a palavra no púlpito, ainda que eu não toque com a banda, Deus espera que eu sirva, que eu saia da água e sirva o ministério da minha igreja. O que é isso? Doando meus dons e meus talentos. Não há uma pessoa nesse auditório hoje aqui que nasceu sem dons. Não há uma pessoa nesse auditório dos que me ouvem que nasceu sem talentos. Mas é seu papel descobrir com a ajuda da própria igreja quais são os seus dons e talentos e colocá-los à disposição. Eu sei fazer isso, pastor. Eu sou bom para escrever cartas. Eu sou bom para atender telefonemas. Eu sou bom para dar aperto de mão. Eu sou bom no abraço, pastor. Eu dou um abraço que é uma âncora. Gancho a pessoa que ela tem que pedir misericórdia para sair. Pastor, mas ela nunca mais esquece meu abraço. Olha, isso é um dom. Porque tem gente que não sabe abraçar, irmão. Tem gente que não sabe apertar a mão. Você pensa que está apertando a mão de uma carcaça, de um cadáver. Os pastores que trabalham aqui na hora de receber as ofertas sabem do que é, não tem? Tem uns que dão um envelope e dão uma sacolejada em você. Tem outro que é. Você sabe quem é. Esse não serve para estar na recepção, não é? Esses que são assim com a mão macia demais. Mas você tem dons e talentos que você não desembrulhou ainda. Você saiu da água. E esses dons onde estão, irmãos? Quero te dar uma palavra forte agora. A sepultura não pode ser baú de dons e talentos. Você tem que morrer vazio. Você tem que ocupar todos os dons e talentos que Deus te deu enquanto está vivo. E a hora que eu for para o seu sepultamento, você tem que falar, aqui vai ser uma carcaça vazia.
Tudo que ele tinha de valores, ele consumiu enquanto estava vivo. Porque no céu não serve os seus talentos. Vou trabalhar na recepção do céu. Não vai nada, irmão. Uns já inventaram que tem um coral no céu. Eu estou caçando. É que a minha Bíblia está faltando livro. Disseram, vamos cantar num lindo coral. Parece que tem uns anjos que já fazem isso. Não sei se tem vagas abertas. Mas de vez em quando tem alguém dizendo, está cantando lá no coral, está cantando. Eu não sei se tem. Mas aqui é a hora de cantar. Sabe cantar? Prontifique-se. Pastor, mas meu nível é outro. Meu nível é Mariah Carey e outras coisas. Eu vejo o pessoalzinho muito simplesinho aqui. Deus está querendo te ensinar algumas coisas que você não aprendeu e só vai aprender quando colocar seu dom à disposição. Dons e talentos têm que ser liberados para o ministério da igreja. Que mais? O que Deus espera que eu faça para servir a minha igreja? Que eu me equipe para servir melhor. Casados para sempre, curso discipulado, células, pequenos grupos, qualquer coisa que a igreja promova. Envolva-se. Foi falado aqui 12 pequenos grupos, já são 36. Quero quando voltar a próxima vez aqui, já somos 48. Já somos 100 pequenos grupos. Você tem que se envolver. Abra essa casa, irmão. Você abriu a casa para a Globo e a Globo não te deu nada de bom. Abra para Jesus. Põe a gente da vizinhança dentro de casa. Serve um café, faz um bolo, inventa alguma coisa. Vai para as receitas do livro e abra a sua casa. Peça ajuda à igreja. Diga, eu quero receber. Eu não sei, mas eu vou abrir minha casa. O pastor falou muito bem. Você diz, eu não sei se eu quero ou não. Na dúvida, abra a casa. E você depois vai se sentir tão bem, dizer, Senhor, gente está indo para o céu e achou o caminho pela minha casinha. Ah, mas eu moro num conjugado. Se cair uma peruca no chão, vira um tapete de tão pequeno. Tem que entrar de frente e sair de costa, que não dá para fazer a curva lá dentro. Faz a célula de pé, faz o pequeno grupo em fila. Mas vai funcionar. Quando você quer, funciona, irmãos. Quando você lê o livro de Paul Young-Soo lá na Coreia, as pessoas faziam células nos elevadores das firmas, na hora do almoço. E a igreja está lá com aquela multidão de gente, por quê? Porque as pessoas serviram ao ministério, elas se equiparam para servir melhor, e elas desenvolveram o coração de servo. O coração de servo, ele não se desenvolve e vira chefe, não. Ele se desenvolve e vira cada vez mais servo. Você precisa colocar seu coração ainda ensinável, para que ele aprenda a servir. Para que ele continue prestando serviços ao reino de Deus. Quer ver uma dica boa? De vez em quando, peça para servir em algum ministério daqueles que nem todo mundo quer servir. Aqueles ministérios que não curtem o culto, às vezes, porque estão lá fora. Quer ver um ministério difícil, irmãos? Cuidar dos nossos anjinhos, não é? Aquele filho que você não aguenta, e você dá para alguém tomar conta dele durante o culto, e você diz, Senhor, que paz, que glória. Meu Deus do céu. Poder levantar a mão para adorar sem dar um peito para essa criança que não sabe fazer outra coisa. Sem estar sacudindo a perna do outro que não me larga. Senhor, tem alguém lá, glória a Deus, alguém lá com eles. Alguém que não ganha. Alguém cuidando dos seus filhos agora mesmo, para que você esteja aqui recebendo a palavra e assistindo um culto maravilhoso desse. Pois quer fazer algo para servir ao reino? Vai para a direção da lá do GV, do departamento infantil, e diga, eu quero prestar uma semana de voluntário. Prepare-se. Vai cair cabelo, vai cair dente, você vai envelhecer uma semana. Mas você vai poder servir na área que outros estão servindo. Quem sabe para dar um tempinho para alguém respirar, que o seu filho não deixa. Então, sirva, desenvolva o coração de servo. E eu quero terminar, tem gente orando dizendo, Senhor, que ele termine logo. Deus ouviu sua oração. Último ponto. Deus espera de mim, depois que eu saio da água, que eu dê apoio à minha igreja. Ah, pastor, você pode contar comigo. Tem muita gente, irmãos, igual paraquedas falando para a igreja. Estou contigo e não abro. Vem nas costas e você salta, mas não abre. Você está morto com ele. É um peso que não abre. Você tem que dar apoio à sua igreja, depois que você se batizou, como Jesus fez para a igreja dele. Deus quer que eu dê apoio à minha igreja. Como? Participando fielmente e firmemente significa com a minha presença, com o meu tempo e com a minha energia. Vou exemplificar como é que é isso. Deus conta que você sirva a sua igreja e participe com seu corpo, alma e espírito. Que você dê apoio participando fielmente. Seu corpo está aí? Dá para notar que seu corpo está aí. Mas sua mente, isso aqui não, às vezes você está com o celular, enquanto eu estou falando, você está com o celular e vendo se alguém mandou uma bobagem no Facebook para você. Ou um desses 200 grupos que você participa escreveu alguma tolice que você não leu ainda. E você está vendo e nem prestou atenção, Deus está falando para você.
Isso significa que servir a minha igreja e dar apoio a ela, fala de participar presencialmente, não apenas com o corpo, mas com a minha alma estando aqui. É para aplaudir? Aplauda com vontade. É para cantar? Cante ainda que desafinado, mas cante com disposição. É para servir? Sirva com energia. Você tem uma pessoa que tem corpo, alma e espírito. Você é uma pessoa que tem corpo, alma e espírito. Seu corpo pode vir, sua alma está em casa nas contas que tem que pagar amanhã. E seu espírito sabe Deus onde anda. Mas servir a igreja dando apoio é participar fielmente. Que mais? Como é que eu apoio a minha igreja? Vivendo uma vida que não envergonha o evangelho. Quando você sair daqui, esse é o lugar mais fácil de ser crente. A gente tem uma roupa especial para vestir na igreja, não é? Alguns têm um guarda-roupa, só uma seção, roupa de igreja, né? Roupa de praia, roupa de dia a dia, roupa de encontro com os amigos. E a gente tem uma roupa para vir aqui, a gente tem uma postura para vir aqui. Mas o que Deus espera que eu dê de apoio à minha igreja, já que eu saí da água? Que eu vivo uma vida que não envergonhe o evangelho. Irmãos, muitas vezes eu estou sozinho. Normalmente eu viajo com a Ângela. Mas dessas, não sei quantas vezes que eu já viajei, algumas eu viajei sozinho. E parece que o inimigo, parece não, né? O inimigo é nota 10 no que ele faz de mal. Ele sabe fazer muito bem o mal que ele faz, não é? Ele sabe colocar no nosso caminho, quando nós estamos mais propensos, quando estamos sozinhos, quando parece que ninguém está olhando. Mas se você não colocar na sua mente, eu tenho que apoiar a minha igreja vivendo um testemunho que glorifique a Deus e honre o evangelho que eu estou representando. Pastor lá do Colorado, que faz aqueles seminários para famílias, esqueci o nome dele agora, Craig Hill. Ele conta que uma vez ele foi pregar numa igreja, e quando ele saiu da igreja, ele passou na livraria da igreja e o filho dele escolheu um adesivo. Só falou, pai, quero comprar um adesivo para o carro. Ele foi lá e pagou. Ele nem viu, o filho foi lá e colou na traseira do carro dele. Quando eles saíram assim no estacionamento, ele cheio de fome, ele disse que de repente, atrás dele um carro começou, pam, 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 3 buzinadinhas assim, seguidas, pam, 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 pam. Ele disse, aquilo foi me revoltando. Eu olhava pelo retrovisor porque havia um engarrafamento na saída do estacionamento da igreja. E aquele amalequita atrás, pam, 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 pam. Ele disse, foi me fervendo o sangue. Ele tinha acabado de descer do púlpito. Passou na livraria e lá vai ele. E até a hora que ele falou, eu abri a porta e o anjo já vazou, porque sabia que eu estava sozinho. E eu fui lá na janela do sujeito, eu entrei pela janela dele. Seu imbecil, o que você quer que eu faça com essa tampa, pam, 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 pam? E o sujeito ficou quieto e só falou assim, e apontou para o para-choque dele. E no para-choque estava escrito, se você é um bom cristão, buzine 3 vezes. O rapaz ainda falou assim, porque reconhecia ele do púlpito de minutos atrás. Seu testemunho, irmão, é aonde você está quando ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo, aí é a hora. Eu vim uma vez visitar o Brasil e fui pregar numa igreja aqui na Barra. E um querido veio me trazer, ele veio no carro dele. E na nossa frente tinha um Fiat 147, eu acho, um Golzinho, eu não lembro mais. Mas era um carro assim que já estava infartando. E aquele carro parece que o Senhor ou o maligno, não sei qual dos dois, colocou no nosso caminho. E eu disse assim, ele estava na pista da esquerda, e eu falei para o motorista, sai para a direita, corte e nós vamos embora. Ele falou, não, ele tem que entender que isso é pista de velocidade. Eu falei, mas às vezes ele não sabe dessa regra. E ele atrás, farol e buzina, e o sujeito ia ali na dele, irmão, não sei se era surdo, ele ia na dele. E o meu motorista enchendo, pam, 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 e pisca farol. Eu falei, rapaz, por favor, corta. Ele falou, não, ele tem que entender, tem que entender. Eu falei, rapaz, mas ele não entendeu, sai fora e vamos. Eu falei, não. E aí eu falei assim, rapaz, faz por mim. Ele, por quê? Eu falei, porque às vezes é um irmãozinho indo para a igreja onde eu vou pregar. E aí se ele nota que eu estou aqui, lá como é que eu vou ter que pregar sobre perdão? Não posso. Ter que pregar sobre misericórdia? Não posso. Eu vou ter que mudar a minha mensagem. Pois ele nem assim, irmãos, ele foi na traseira do carro. E aí nós fomos, o irmão mudou, a pessoa mudou de caminho, eu fui para outro caminho.
Aí nós estacionamos lá na igreja. E aí ficamos ali. Quando eu voltei no carro para buscar alguma coisa, aquele carrinho que deu trabalho na estrada veio infartando e parou do lado do nosso. E aí eu fui para dentro da igreja, vi a fisionomia do irmão e ele a minha. E ele veio assim, irmão, e tinha uma cadeira vazia na frente. Quase que eu falei, está ocupada, para ele sumir. Mas ele veio e sentou. E ele me olhava e eu olhava para ele. Eu falei, o que eu prego agora com esse sujeito que nós perturbamos? Para ele deve ter achado que fui eu que disse, buzina nesse infeliz, acelera. Como é que você age quando você está longe dos olhos de todo mundo? Como é que você apoia a sua igreja? Vivendo uma vida que não envergonha o Evangelho. E a última das coisas, doando regularmente com suas ofertas e seu dízimo. A sua oferta ela é só sua enquanto ela está no seu bolso. O dízimo ele é seu enquanto você não o devolve ao Senhor. Eu estou a esses anos todos ofertando e dizimando. Irmãos, eu só tenho um arrependimento. Por que eu não fiz mais? Por que eu não fiz mais? Deus tem sido tão pródigo, tão esbanjador comigo. Deus tem me dado tanto, 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 tanto. Deus me fez viajar pelo mundo inteiro, eu nunca pago passagem, nunca não, de vez em quando eu pago, mas eu rodo o mundo inteiro e Deus me abençoa. Deus já me levou no Oriente Médio, me levou no México, me levou em 4 continentes. Eu viajo, que chega lá alguém diz assim, pastor, sabe do quê? Eu falei, não, Deus falou que eu para te abençoar, e aí me dá o valor inteiro da viagem. Aonde quer que eu vá, aparecem pessoas, é como Deus dizendo, estou sendo fiel contigo, porque você tem sido quase que fiel comigo. Quando a gente entende esse papel, sair da água, agora é vida séria, eu tenho que doar regularmente. Não é hoje eu penso, nem achar que eu sou dono daquilo que está no meu bolso, e dizer, eu não estou doando aqui, pastor, mas tem uma mulher pobre lá perto de casa que eu dou uma bolsa para ela de mantimentos. Você quer dar uma bolsa lá fora? Dê do seu. Mas não dê daquilo que a sua igreja precisa para que ela tenha uma boa cadeira para você sentar, um bom ar-condicionado funcionando, músicos tocando aqui. Você não chega e diz, hoje a banda não veio. Hoje, irmãos, estamos sem ar-condicionado. Hoje pega a sua vela na recepção que não vai ter luz. Trouxe o seu banquinho? Não, porque a cadeira hoje não tem. A igreja não vive do que os políticos mandam, vive de pessoas que entenderam o seu papel assim que saíram da água e apoiam a igreja, dizendo, essa igreja vai seguir em frente, essa igreja vai comprar mais terrenos para o lado de lá e para o lado de lá, essa igreja vai expandir, vai fazer obras, e vamos comprar nosso próprio sítio para fazer nossos acampamentos, a gente vai expandir, e vamos, e vamos, e vamos como? Eu estou junto, eu vou apoiar a minha igreja, porque eu saí da água. Você não pode continuar na água, batendo as mãozinhas e dizendo, eu vou ficar aqui enquanto o Espírito Santo se manifesta, Deus fala do céu, até que Jesus volte. Ele já voltou, já foi, está te esperando, que você cumpra o seu papel, apoiando a igreja, servindo ao ministério, compartilhando a responsabilidade, amando aos outros, para que você entenda o que Paulo também escreveu aos Romanos 6 e 4, eu quero que você fique de pé, por favor. Olha o que diz Romanos 6 e 4. Eu fiquei feliz quando achei esse texto. Você sabia que na Bíblia diz que você tem que ir para uma nova vida? Está na sua Bíblia, eu vou ler na minha aqui. Romanos 6 e 4. Diz assim, ouça isso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Fomos sepultados com ele, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos numa nova vida. Essa é a versão minha, mas vivamos uma nova vida. Pode ser essa ou pode ser de piedade, mas você tem que viver uma nova vida. E como é? A partir do batismo. Deus quer que você viva uma vida nova, e essa vida nova começa a partir do seu ressurgimento. Você foi morto por alguns microsegundos e se levantou vivo para uma nova vida, que o Senhor está esperando que você viva intensamente, com seus dons, seus talentos, seu serviço, seu corpo, sua presença, sua energia. O que tem que fazer, faz-o conforme as tuas forças, disse Salomão. E essa manhã, eu queria desafiar você que veio a esse lugar. Você que já é batizado, você que não foi batizado ainda, você tem um desconto de alguns meses para se batizar e tomar essa palavra para você. Mas você que ouviu essa palavra, essa é a manhã de você sair da água e dizer, Senhor, eu não vou levar nenhum dom meu para a sepultura, não vou levar nenhum talento meu para o céu, porque eles não servem lá.
eu vou me gastar aqui, vou entender e viver o que Paulo disse: por esta causa eu me gastarei e me deixarei gastar. Gastar-se é uma coisa, é quando gastam você sem que você escolha. Deixar-se gastar é quando você escolhe se gastar. Paulo diz: eu me gastarei e me deixarei gastar. Essa manhã nós podemos fazer uma nova aliança com o Senhor e dizer: Senhor, se eu não tenho vivido como deveria, se eu tenho escapulido dos desertos, das missões, do plano que o Senhor desenhou para a minha vida, eu já saí da água e eu quero viver, Senhor, intensamente o teu plano para a minha vida. Há pessoas numa sinagoga encurvadas esperando que você ore e sejam curados. Há pessoas no seu caminho esperando que você passe e os levante, como o cego de João capítulo 9. Há pessoas vivendo distantes do evangelho, como a samaritana em João capítulo 4. O Senhor foi lá e ministrou para ela, não esperou que ela viesse até Jerusalém para receber. Há pessoas como aquele homem coxo no tanque de João capítulo 5, que o Senhor foi até lá, e mesmo ele não sabendo o que queria, quando o Senhor perguntou: quer ser curado? E ele disse: ninguém me empurra na água. Ele queria uma reclamação mais para fazer. O Senhor disse: recebe a cura e vai-te embora. Há pessoas, assim como no caminho de Jesus, há no nosso caminho gente esperando um toque, um abraço, dentro do BRT, dentro do metrô, na sua vizinhança, por cima do seu muro, estendendo roupa no varal, no quintal do seu lado, falando com você na hora do almoço, almoçando no restaurante. Há pessoas que estão a 1 milímetro de serem tocadas pelo Senhor. O que falta? É você não se negar e dizer: está tudo bem aí? Posso te ajudar? Há uma camiseta que eu vi as pessoas usando, e que bom que você veio. E tinha uma outra que nós copiamos o modelo, que posso ajudar em alguma coisa, não era assim? Tinha uma camiseta que vocês usavam aqui, não sei se já aposentaram, se cansaram desse dom, não, né? Mas uma camiseta que oferece ajuda. O Walmart nos Estados Unidos ficou famoso e espalhou essa onda, porque eles passaram a usar esses coletes onde as pessoas diziam: may I help you? Posso ajudar em alguma coisa? E por conta disso as pessoas começaram a votar que era o mercado mais agradável dos Estados Unidos. Você tem que ser uma pessoa agradável aos outros. A sua vida tem que estar dizendo para os outros: posso ajudar em alguma coisa? Posso te impedir de um suicídio? Posso ajudar o seu casamento a não acabar? Posso conduzir você para Jesus? Posso te ajudar a desenvolver seu dom? Posso te ajudar a ser um pai melhor? Posso te conduzir para um curso que vai te abençoar como família? Posso. Você vai se assustar com tanta gente dizendo: pode sim, eu estava esperando por isso. Baixe sua cabeça por um instante. Senhor.